Bom, certo gás obedece à equação de estado abaixo. Aqui, ó. Pressão vezes o volume molar dividido por LT. Aí tudo isso igual a 1 mais B vezes a pressão. B é uma constante, ó. Sabendo que B é uma constante. Determine. São 3 perguntinhas. Primeiro, a pressão interna desse gás que obedece a essa equação de estado. A diferença entre as capacidades caloríficas desse gás que obedece essa equação de estado e o coeficiente de Joule isotérmico desse gás aqui que obedece essa equação de estado. Pressão interna. Atenção, pessoal. Aqui a gente vai fazer uso da nossa penúltima aula, né, nosso penúltimo conteúdo. A gente vai fazer uso das equações fundamentais da termodinâmica. Então, aqui a pressão interna. Para iniciar a resolução, precisamos relembrar a definição de pressão interna. Bom, então não adianta nada você querer resolver se não lembra o que é pressão interna. A diferencial total para a variação da energia interna é essa aqui, ó, onde considera o efeito da temperatura, o efeito do volume e o efeito da quantidade de matéria. Aplicando a definição para cada derivada parcial e considerando apenas um tipo de componente na composição do sistema. Então, aqui, ó, quem é essa derivada parcial? É a capacidade calorífica, volume constante. Quem é essa derivada parcial? É a pressão interna. E quem é essa derivada parcial? É o potencial químico. Observe que apenas um tipo de componente, por isso que não tem um somatório aqui, ó. Ok? O sistema é puro, só tem um componente, então não precisa colocar somatório. Somatório é quando você tem mais de um componente. A pressão interna é isso aqui, essa derivada parcial. Então, determinar a pressão interna é basicamente você determinar essa derivada parcial. Agora, né, é com base na equação de estado. A definição mostra a dependência com a variação da energia interna. Observa aqui, ó, a definição, a pressão interna tem uma relação com a variação da energia interna. Preste atenção, pessoal. Primeira coisa, você saber a definição. Pronto, lembramos, está aqui. Agora você observar que a pressão interna tem uma relação com a variação da energia interna. Logo, isso nos remete a pensar na equação fundamental da termodinâmica para a energia interna. Você clicar aqui, ó. Somos direcionados para cá, né? Temos as 4 equações, tá bom? O que importa para a gente é a primeira. Então, vamos pegar essa equação e trabalhar com ela. Aqui ela. Ok? Vamos considerar processo reversível. Logo, tira aqui, fica sinal de igual, né? Ó, comentamos bastante isso. Sem trabalho extra, ou seja, isso aqui vai ser 0. Sistema fechado e não reacional, ou seja, não tem variação no número de molos. Logo, isso aqui é 0. A equação resume isso aqui, ó. TdS menos P dV. Observe que pressão externa é que a gente colocou pressão do gás. O sistema é gasoso e o processo é reversível. Então, a pressão do gás durante o processo vai ser igual à pressão externa. A gente coloca aqui a pressão do gás. Então, de novo, recapitulando. Pressão interna tem uma dependência com a energia interna. Então, a gente dá uma chegada lá na equação fundamental da termodinâmica para a energia interna. Aplica algumas condições para deixar a equação mais simples. Ok? Agora você pensa, olha, aqui você tem a variação da energia interna? Tem. Aqui também. Só que aqui é a derivada da energia interna pela derivada do volume, a temperatura constante. Então, o que você tem que fazer? É tentar gerar essa derivada parcial aqui. Então,
dividindo a equação por dV e considerando a temperatura constante. Então fica, ó, du dV, temperatura constante. ds dV, temperatura constante. Menos P dV dV. Então, isso que temos aqui. Tudo bem até aí, pessoal? Então, observe, olha, geramos aqui, utilizando a equação fundamental termodinâmica, geramos a pressão interna. Então, repetindo, né? Isso aqui vai ser igual a 1, ó, dV sobre dV. Igual a 1, sobrando aí apenas a pressão. Então, fica a pressão interna, temperatura, vezes essa derivada parcial, menos pressão. Pressão nós temos, pessoal. Tira daqui. Temperatura, também tira daqui. O que nos falta? Essa derivada parcial. Se você tiver essa derivada parcial, você vai ter a pressão interna. O problema é que no laboratório, medir variação de entropia não ocorre. Não dá. Não existe um entropiômetro. Então, nós estamos diante de uma derivada parcial que, no experimental, ela é um problema. Por isso, a gente vai fazer uso das relações de Maxwell. Então, vamos dar um pulinho aqui no resumo. Aqui, ó. Volta aqui, desculpa, volta. Deixa eu só corrigir isso aqui. Eu vou voltar para o slide 14. Não, slide 14. Slide 48. Só corrigir isso aqui. Temos o que aqui, hein? Entropia por volume, né? Ó, entropia, volume e temperatura constante. Ó, tá aqui, ó. Entropia, volume e temperatura constante. Bom, vai ser igual a quem? Pressão por temperatura a volume constante. A gente vai usar essa derivada parcial. Aqui, ó. Estou trazendo ela de lá para cá. Essa é a relação de Maxwell. Aplicando as condições estabelecidas, quais foram as condições, né? Processo reversível. Sistema gasoso, processo reversível. Logo, da pressão externa, podemos colocar a pressão do gás. Sistema fechado, ou não reacional. Então, o número de mols não vai mudar. Então, aqui a gente não precisa, ó, dar ênfase, tá certo? Dizendo que ele é constante. Você pode colocar apenas T e V. A escrita do número de mols nas derivadas ficará subtendida. Aqui, ó. Subtendido. A nova estrutura da equação apresenta uma face mais experimental. Olha, pessoal, no lugar dessa derivada parcial, vamos colocar essa, ó, dT sobre P. Medir variação de pressão e ou medir variação de temperatura é possível experimentalmente. O próximo passo é determinar a derivada parcial da pressão com relação à temperatura, considerando o volume constante, ou seja, determinar essa derivada parcial. Aqui é a equação estado, né? Como você quer pressão pela temperatura, isola a pressão. A pressão isolada. Ok? Atenção, ó, era volume molar. Aí eu coloquei volume, aqui o número de moles, ó.
Então, essa é a mesma equação, pessoal, não muda nada. Essa equação para essa. Posso continuar? Agora sim, agora a gente vai ter que... Falta aqui, ó, é derivar a pressão com relação ao volume. Bom, vai ter que fazer uso aqui de alguns artifícios matemáticos para conseguir essa derivada. Pressão com relação à temperatura. Então vamos fazer, ó, o denominador, ó, volume menos NRBT. Vamos fazer igual a U. Vamos derivar U com relação a T. Então fica a derivada de U com relação a T a volume constante. Fica a derivada de V com relação a T a volume constante. Menos NRB, que são constantes, né? Derivada de T com relação a T a volume constante. Então, chegamos nessa resolução aqui, ó. Professor, vamos lá, pessoal, atenção. Aqui é 1. E aqui é 0. Por que, professor? Porque aqui você tem, ó, derivada do volume. Só que o volume é o quê? É constante. Não tem variação do volume. Então, isso aqui é 0. 0 por dt dá 0. A equação fica apenas isso aqui. Então, vamos isolar o du. Como é que faz isso? É só passar o dt para cá, ó. Fica dt aqui, ó. du igual a menos r b dt. Reescrever a equação de estado em função de U e volume molar. Então, estou repetindo a equação. Quem é o U? É isso aqui. Então, o que fez, ó? Fez direto, tá bom, pessoal? Atenção, ó. Vocês podem ver aí, ó. Isso aqui é o U. Aí depois eu isolei o T, ó. Tá aqui o T isolado. Tudo bem? Compreender o passo daqui para cá? Vocês podem fazer isso, tá bom? Isolar o T, ó. Aí veja bem, vamos lá. Fica NR sobre U. NR sobre U. Ó. NR sobre U. E o T? Aqui, ó. E é isso, ó. Menos U menos V sobre NRB. Então, a pressão está em função do U e do V. Então, reorganizando, tá bom? Ó, só distribuir aqui, ó. Você vai ter essa estrutura. A pressão é igual a 1 sobre V menos 1 sobre V mais V sobre V U. Tudo bem até aí? Daqui para cá só álgebra, tá certo? Posso continuar? Derivando a pressão com relação a U, considerando o volume molar constante. Então, ó, derivada de P com relação a U, volume constante. Isso aqui vai ser zero, né? Porque é uma constante. P é constante, então a derivada dele é zero. Aí, pessoal, a derivada de U, já bem, U está embaixo, ele fica menos 1. Já fizemos isso bastante. Okay? Essa derivada vai ser isso aqui, ó. Professor, não me lembro. A gente já fez essa derivada aqui quando estava calculando o trabalho de expansão. Só que lá atrás, em vez de ser o U, foi o volume. Então, o resultado da derivada aqui, com relação a U, dá menos V sobre B U ao quadrado. Quem é DU? DU, ó, cadê? É isso aqui, ó. DU é menos RB dt. Então, no lugar de DU, a gente coloca ó, menos NRB.
e a derivada de T. Esse menos NRB é constante, pode ir para fora da integral. Como ele está dividindo, ele vem para o outro lado multiplicando. Aqui, ó, ele veio multiplicando. NRB. Professor, cadê o B? O B se cancelou com esse de baixo, ó. Aí fica apenas em NRV, já tinha um V aqui, ó. E embaixo fica V molar menos NRBT. Deixa eu pensar um pouquinho aqui. Não, esqueci. Deixa eu corrigir, pessoal. Não é volume molar. Aqui, pessoal, a derivada de P com relação a T, para aquela equação do estado. Tem essa estrutura. Agora podemos substituir, né? Ó, no lugar dessa derivada parcial, podemos colocar isso aqui. Ó. Repetindo, aqui é a derivada parcial e está aqui a pressão. Por que eu estou colocando a pressão? Eu vou substituir aqui também. Então fica essa derivada parcial, que é isso aqui, ó. Só cadê o T? Aqui é o T, ó. Menos a pressão. E a pressão é isso aqui. Pronto, pessoal. Aqui está a pressão interna. Então, um gás que obedece essa equação do estado. Tudo bem? Item B. Diferença entre as capacidades caloríficas. Aí, você tem que lembrar, ó, a gente mostrou essa relação em aula, tá bom? Que a diferença entre as capacidades caloríficas depende do coeficiente de expansão, peso e volume, mais a soma da pressão interna, que a gente já sabe calcular, e a pressão do gás. Quem é o coeficiente de expansão térmica? É 1 sobre D vezes a derivada do volume com relação a T, considerando pressão constante. O volume passa multiplicando, ó. Então, o produto ΔV é essa derivada parcial, que a gente pode obter da equação de estado. Agora, precisamos determinar a derivada parcial acima, para depois substituir na equação que determina a diferença entre as capacidades calóricas. Então, tem aqui a equação, vamos isolar o volume. Bom, vocês fazem as contas depois, ó, daqui para cá, isolando o volume, ó, tem essa estrutura aqui. Tudo bem, pessoal? Daqui para cá, podem fazer depois, né? Consegue, né? Bom, agora a gente pode derivar o volume com relação à temperatura, considerando pressão constante. Ó, derivada do volume com relação à temperatura, a derivada de nRT sobre P com relação à temperatura, a derivada de nRBT com relação à temperatura. O nRP vai para fora, pressão é constante, ó, ele vai para fora. Fica apenas dT sobre dT. O nRP são constantes e vai para fora, fica dT sobre dT. Então, aí, isso aqui é 1, isso aqui é 1. Pronto. Aqui é a derivada do volume com relação à temperatura, a pressão constante. Então, nós sabemos que o alfa vezes V, e essa derivada parcial, tem essa estrutura. Sabemos que a pressão do gás é essa aqui. E sabemos que a pressão interna é isso aqui tudo. Então, substitui, ó. No lugar de ΔV, coloca isso aqui, ó. NR sobre P mais NRB.
No lugar da pressão interna, coloco isso aqui tudo. Mais a pressão do gás. Isso aqui, ó. Ok? É trabalhar com a equação. Repetindo pelo parênteses. E aqui, você pode eliminar esse com esse. Então, apenas isso aqui. A equação assim está escrita em função da temperatura, aqui, ó, do volume, aqui, ó, do número de moles e da pressão. Interessante seria deixar em função no máximo de 3 variáveis. Então, o que a gente pode fazer, ó? Deixa eu ver aqui, pessoal, o que foi feito. Ó. Ó, pessoal, tá aqui a pressão. Atenção, tá aqui a pressão. Só que é 1 sobre P. Se você inverter, ó, vai ficar essa diferença sobre nRT. Aqui, ó, a diferença sobre nRT. Entendeu isso aqui? Se é 1 sobre P, também inverte isso aqui, ó. Ok? Aí o resto repetimos, ó. Na equação, dividido por N. Quando você divide tudo por N, aí fica Cp molar, Cv molar, fica volume molar. Bom? A diferença é que aqui a gente colocou tudo com molar. Então, pronto. Essa é a diferença entre as capacidades caloríficas molares. E aqui, entre as capacidades caloríficas, né, não molares. Certo? Tanto faz a resolução. Entenderam? Entender? Observe que a ideia é vocês assimilarem isso. Obter propriedades com base em derivadas parciais. Essas derivadas parciais são obtidas em cima das equações de estado. Próximo, coeficiente Joule-Thomson isotérmico. Né? Temos que lembrar quem é ele, né? Então, para isso, precisamos lembrar da diferencial total da entalpia, onde considera o efeito da temperatura, o efeito da pressão e o efeito do número de moles. A gente vamos definir cada derivada parcial. Essa aqui é o Cp. Essa é o coeficiente de Joule-Thomson isotérmico. E esse aqui é o potencial químico. Então, o coeficiente de Joule-Thomson isotérmico é a derivada da entalpia pela derivada da pressão a temperatura constante. Então, observe que o coeficiente de Joule-Thomson isotérmico depende da variação de entalpia. Se você quer determinar ele, então você tem que partir da equação fundamental da entalpia. Repetindo a equação, a definição, né? No ponto de vista prático, tá certo? Quer dizer, para a gente conseguir desenvolver isso aqui, tem que partir da equação fundamental da entalpia. Então, a gente vai lá no slide que tem isso. Aqui é, ó. Tudo isso aqui. Vamos jogar para cá. Aqui é, certo? Vamos lá. Processo reversível, isso aqui fica igual. Sem trabalho extra, isso aqui é zero. Sistema fechado e não reacional, então isso aqui é zero. A variação de entalpia passa a depender apenas da entropia e da pressão.
Bom, é pela pressão, ó. Então você tem que derivar essa equação ou dividir por dP, considerar a temperatura constante. dH, dP, temperatura constante. ds, dP, temperatura constante. dP, dP, temperatura constante. Bem? Ok, pessoal? Vocês conseguem ver que o mesmo raciocínio matemático, né? Que a gente fez com a pressão interna. Bom, então aqui vai ser um. Então, o que temos agora? Tá aqui. Só que, de novo, estamos diante de um problema experimental, de uma limitação, né? Porque não tem como medir entropia experimentalmente. Essa derivada parcial é um problema para a gente, para determinar essa aqui, que é o nosso objetivo. Então, a gente vai ter que recorrer às equações, às relações de Maxwell, e ver se tem uma relação que nos resolve isso aqui, ó. Vamos lá. Desculpa. Entropia por pressão a temperatura constante. Então, entropia volume, entropia número de mols. E ó, entropia pressão. Entropia pressão a temperatura constante. Então, essa derivada aqui, essa relação de Maxwell é o que importa para a gente. Então, a gente vem aqui e traz ela para cá. Observe o negativo, cuidado, tá bom? Bom, vamos colocar nas condições. Vai ficar subentendido o número de mols aqui, não vou colocar. Bem? Fica dV dt P, era a pressão externa. Mas como o sistema é gasoso e o processo é reversível, podemos usar a pressão do gás. Ó, pressão externa, pressão do gás. E aqui a temperatura. Observe, a segunda derivada parcial aqui é essa. Quando substitui, fica menos dV dt a pressão constante. Aqui, ó. No lugar dela, colocamos o menos dV dt a pressão constante. Agora sim, do ponto de vista prático, é bem mais fácil, né, trabalhar com isso aqui, tá bom? E mais fácil ainda porque nós temos a equação de estado. Então, agora, a gente já tem essa derivada parcial, calculamos agora há pouco, tá certo? Aqui ela, ó, é só substituir. Outra coisa, quem é o volume também já temos. Isolamos o volume momentos antes. Substitui, pessoal. O lugar da derivada parcial está aqui, ó. NR sobre P mais NRB. E no lugar do volume, está aqui, ó. Aí trabalha, tá certo? Você vai chegar nesse resultado interessantíssimo. Ó, negativo com positivo dá negativo. Eu posso cancelar esse. Aqui vai dar menos nRT sobre P. Aqui, ó, mais RT sobre P. Legal, né? O resultado? Ou seja, a pressão não influencia na entalpia. Isso quando a temperatura é constante. Se a temperatura for constante, pode mudar a pressão. Não vai influenciar na entalpia. Por isso que a derivada parcial é igual a zero. Alguma dúvida? Bom, aqui é um resumo, tá bom? Aqui a equação de estado, pressão interna, olha a estrutura dela, né? Diferença entre as capacidades da unidade, qual a estrutura dela, bom? E aqui o coeficiente de Hamilton, isotérmico.
Outra dúvida?